Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 8. Vou ler o 8, o 9 e o 10. Amém? Não quero ser enfadonho, farei uma leitura desses 3 versículos. Poderia ler o texto inteiro, mas como eu já conheço, já tenho um certo conhecimento da palavra, no que diz respeito a esse tema, eu vou ler apenas esses 3 versículos da palavra de Deus. Eu creio que os irmãos, é do conhecimento dos irmãos essa passagem, que diz assim, 2 Reis 5, versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, pois, Naamã, com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará, e ficarás purificado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Podeis assentar, irmãos. Fique à vontade na casa de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, meu Deus, diante da Tua presença, nós estamos aqui reunidos na noite desse dia. Ó Pai querido, nós estamos aqui porque nós temos um propósito em comum. E o nosso propósito principal é servir e cultuar o único Deus verdadeiro, em cuja presença nós estamos aqui reunidos. Ó Deus querido, na pessoa de Jesus Cristo, nós te suplicamos para que o Espírito Santo de Deus nos instrua acerca da administração desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, veja bem, eu tomei uma iniciativa de fazer esta campanha, não foi algo de mim mesmo. Primeiramente, quando se trata de uma campanha, você precisa fazer o quê? Você precisa orar a Deus e pedir a Deus um direcionamento para que Deus venha responder a você acerca daquele propósito que você almejou no seu coração, para ver se porventura é da vontade ou não de Deus. E o Senhor verdadeiramente falou comigo acerca dessa campanha. E Deus me deu até o título. Deus falou: faz essa campanha na sua casa primeiro, depois você faz para a igreja. E eu comecei a fazer essa campanha, irmão, foi 7 dias de oração, eu e minha família. A minha esposa foi renovada com o Espírito Santo e o fogo desceu dentro da minha casa. Aí Deus falou: agora você faz para a igreja. Não é isso mesmo? Amém? Amém. Não foi isso, Marcelo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, veja bem. Vamos direto ao ponto. Quem foi Naamã? Naamã era um general. Um homem que exercia um cargo, aleluia, muito alto. Era um homem que tinha autoridade nas mãos. Era um homem por quem, aleluia, o rei da Síria havia tido muitos livramentos. Mas só que havia um problema com este homem. Naamã tinha um problema. Como eu tenho um problema. Como você tem um problema. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o meu problema seja diferente do problema da irmã, ou do irmão, ou dos demais irmãos. E Naamã tinha um problema. Louvado seja o nome do Senhor. E ao ser evangelizado pela empregada da sua esposa, ou pela aquela menina que foi levada em cativeiro, acerca de um homem chamado Eliseu, que era profeta do Senhor, ele ficou muito interessado, aleluia, em conhecer
o profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como ele era um homem da alta patente, ele era um general, ele chegou para o seu rei, né, da Síria, e notificou tudo. Olha, a minha esposa, vou parafrasear para os irmãos compreender, porque o texto é longo. Amém, irmãos? Ele chegou para sua esposa, creio eu, que disse dessa maneira: olha, o negócio é o seguinte, baseado no que esta menina falou, esse profeta Eliseu pode me curar. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o rei, vou pedir ao rei para mandar uma carta para o rei de Israel, para que ele envie esse profeta e que eu seja purificado dessa lepra. Porque, irmãos, não é fácil. Você enfrentar a enfermidade não é brincadeira. Irmão Lúcio está ali, ele testifica isso, né, irmão Lúcio? Lidar com pessoas enfermas não é brincadeira, irmãos. Eu já lidei com pessoas enfermas. Então, o que acontece? Naamã, quando ele foi evangelizado, eu creio e penso que é dessa forma, ele foi evangelizado por aquela menina que conhecia o profeta, ele sentiu um desejo ardente de conhecê-lo. Aí ele chega para o rei vai e manda uma carta, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, falando, ó, na hora que o meu general chegar aí, você cura ele. Aí o rei ficou atormentado. E ele disse, vem cá, porventura sou eu Deus para salvar e vivificar e para curar alguém? Aí Eliseu viu a aflição do rei de Israel e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, deixa vir a mim e saberás que há profeta de Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu afirmo com fé, não é só em Israel que há profeta, não. Há profeta de Deus em Cariacica, há profeta de Deus em Porto Novo, há profeta de Deus em Flechal. Aonde houver uma igreja, há um profeta de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus não levantar um profeta, Ele levanta uma profetisa, mas a sua palavra tem que ser falada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele chega, irmãos, e prepara tudo para a viagem. E quando ele chega próximo da casa do profeta de Deus. Glória a Deus. Eliseu era um profeta que tinha um estreito relacionamento com Deus. Era um homem por meio do qual Deus fizera grandes milagres. Através do profeta Eliseu, Deus ressuscitou mortos. Através do profeta Eliseu, um rio de água turvas foi purificado. Um rio de água salobra, a nascente de água salobra, foi purificado quando o profeta tocou ali. Pegou um pouco de sal na vasilha. Através do profeta Eliseu, irmãos, uma viúva aflita e desesperada alcançou o maior milagre da sua vida. Quando o azeite dela foi multiplicado. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Através do profeta Eliseu, irmão, sabe o que aconteceu? Um machado, aleluia, usado pelos filhos do profeta, flutuou na água. Porque ali tinha um homem que tinha um estreito relacionamento com Deus. E o que a igreja precisa hoje são homens que têm um estreito relacionamento com Deus. Glória a Deus. Aleluia! Nós estamos vivendo uma época difícil. Louvado seja o nome do Senhor, porque o povo está tirando o foco da presença de Deus, estão tendo como prioridade outras coisas. Estão vivendo como a Marta, em busca do que é passageiro, estão esquecendo, irmãos, que Maria ficou com a boa parte. Por quê? Porque ela se inclinou para as coisas espirituais. É esse o tipo e o perfil de uma igreja, aleluia, de Cristo. Uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, cuja fé é uma fé genuína no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando ao texto, Naamã chega próximo da casa de Eliseu.
Então nós já sabemos que Eliseu tratava-se de um profeta do Senhor, né? Um homem através de quem Deus realizou grandes obras. Amém, irmãos? Agora nós vamos falar um pouco do que foi feito com Naamã por meio deste homem de Deus. Sabemos que o profeta Eliseu resolveu o problema da viúva, que o marido faleceu e ela entrou numa dívida, e ela chegou com o profeta: olha, meu marido morreu, e ele era temente a Deus, agora eu estou endividada. E Eliseu chega para ela e fala: vem cá, o que tu tens em casa? Aquela viúva fala: meu senhor, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma pequena botija de azeite. Alguém lembra dessa passagem? O que o profeta Eliseu disse para ela? Vai para os vizinhos e pede vaso emprestado. Ela tinha que reconciliar com os vizinhos primeiro, para receber o milagre de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha que reconciliar com os vizinhos, porque senão não ia ver milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou, peça vasos, e não poucos, muitos vasos. E ela procedeu conforme o homem de Deus. E você sabe, querido, o que acontece quando o homem, aleluia, ele procede, ele tem um procedimento direcionado por Deus, ele se torna um homem ou uma mulher vitoriosa para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aconteceu com aquela viúva. O tema não é a viúva, mas Deus está me jogando para a viúva. Então o Espírito Santo sabe o que ele quer falar nessa noite. Amém? Uma viúva que perdeu o marido, sofrendo por causa da perda do esposo. O esposo falece, deixa filhos, deixa dívida, ela já estava no vermelho. Mas aí o que aquela mulher fala? E pressionada pelos seus credores a honrar com o pagamento da dívida, o que ela faz? Ela vai até o profeta de Deus. Aonde estão os profetas de Deus hoje, irmãos? Aonde estão os porta-vozes de Deus hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Estão na igreja de Cristo. Aqui tem profeta de Deus. Glória a Deus. Aqui tem profetisa de Deus. Você sabe por quê? Porque aonde o Espírito Santo de Deus habita, há homens e mulheres sendo instrumento de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! aleluia. Aí agora o que acontece? Voltamos a Naamã. Sabemos que Aleluia. Deus operou na vida da viúva, operou. O que aconteceu? Resumindo, aquela viúva foi até o profeta falou: vai, pede muitos vasos, vazios e não poucos, peça vasos emprestados para todos os seus vizinhos. E ela fez conforme a palavra do profeta. Agora você chega na sua casa, fecha a porta, pega aquela pequena porção de azeite e vai entornando sobre os vasos que estão vazios. Então ela dizia, pegou os vasos emprestados para os vizinhos, abriu a porta do quarto e falou: não, eu vou obedecer o que o profeta disse. E obedeceu conforme a palavra do profeta. Aí sabe o que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da providência, é aquele que cuida de nós. É Ele que está trabalhando aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando ela obedece e cumpre um dos principais princípios da Bíblia, que é o princípio da obediência. Ela obedeceu a voz do porta-voz de Deus. Ela obedeceu a instrução do homem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que acontece com ela? O milagre começa a acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. É quando você começa a dar ouvido à voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Para te ver o seu mal tem uma multidão. Para ver a sua ruína existe uma multidão torcendo contra a sua vida. Mas eu quero dizer algo para você de Deus nessa noite. Nenhuma ferramenta prevalecerá
contra a tua vida, porque tu é propriedade de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia! Santo de Deus, aleluia. Enquanto havia fé, havia botija cheia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu filho, manda uma vasilha. Mamãe, mas só tem um pequeno porção de azeite. Meu filho, o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele disse para a gente proceder dessa forma. Vamos acatar as palavras do homem de Deus. E foi isso que ela fez. Ela acatou as palavras do homem de Deus. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Deus mudou o quadro da vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Deus reverteu a situação daquela mulher. Então, se você fazer um histórico analítico, uma retrospectiva dos fatos que ocorreu com aquela mulher, você vai chegar a uma conclusão. Ela era uma mulher deprimida, ela era uma mulher falida, ela era uma mulher desesperada e, além de tudo, estava sendo pressionada a pagar uma dívida que o seu esposo deixou. Mas aquela mulher, irmãos, ela tinha o conhecimento de Deus. Porque quando ela chegou para o profeta, ela falou, o meu servo temia a Deus. Então isso significa que o esposo falava de Deus para ela. Ela tinha uma certa estrutura espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E ela chega, faz tudo conforme o profeta. Meu filho, vamos fazer conforme a palavra do profeta. O profeta traz, ou seja, ela trazia os filhos traziam os vasos e ela deitava o azeite nos vasos, que estavam vazios, que ela havia pedido emprestado. E milagrosamente, aqueles vasos enormes, com a pequena porção de azeite, irmãos, houve a multiplicação de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu profetizo nessa noite que vai haver multiplicação na sua casa. Glória a Deus. Haverá multiplicação de Deus na sua vida, porque o Deus do profeta Eliseu é neste lugar. Aleluia. Aleluia! Louvado seja É o Deus que multiplicou, aleluia, os pães, os peixes. Glória a Deus. Deus não precisa, querido, de muita coisa para fazer a sua obra, não. Deus só precisa de um coração que tenha fé, de um coração que acredita, de um coração que obedece a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus precisa nos dias de hoje. Amém, irmãos? Quem crê nisso, irmãos? Amém, Jesus. Irmãos, Deus multiplicou aquele azeite. Meu filho, manda mais uma botija de azeite, mais um vaso de azeite. Porque era muito, irmãos. O profeta foi claro, né? Está conjugado no plural, né? Peça vasos significa uma pluralidade, não é uma coisa. Se fosse peça um vaso, era no singular. Mas o que ela falou? Peça vasos. E não poucos. Aí já deu uma ideia da quantidade de vasos que ela deveria pedir. E ela não perdeu tempo. Ó, Deus está na vida do homem, o homem manda eu fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer conforme o homem de Deus disse. Pediu vários vasos, irmãos. E todos os vasos que ela pediu foram cheios para a glória de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque o homem pode ter tudo. Mas a maior felicidade do homem é ele saber que está debaixo da providência desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa mais gratificante, louvado seja Deus, é de você saber, aleluia, que é o Filho de Deus que está debaixo da promessa de um Deus provedor. De um Deus que provê tudo em seu favor, é de estar debaixo, aleluia, da providência de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher chegou para Eliseu feliz da vida. Coração cheio. Aquela mulher nunca teve uma experiência de fé. Dessa maneira, nunca. Sabe por quê, querido? O azeite naquela ocasião, naquela época, era um produto de grande valor comercial. Você sabe o que significa ter vasos, vários vasos de azeite cheio? Significa ser próspero.
Louvado seja Deus. Ela chega feliz da vida e declara ao profeta o que ocorreu de acordo com a palavra que o profeta lhe havia dito. E ela ficou feliz. Aí o profeta virou para ela e falou assim: minha filha, pega o seu azeite, paga as tuas dívidas e vivei do resto. Louvado seja Deus. Não sei como é que está o seu problema, querido. Mas hoje é o segundo mergulho de Naamã no Jordão de Deus. E eu disse aqui, irmãos, para os irmãos, Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão. Ele não precisava mergulhar 7 vezes. Se Deus quisesse, ele poderia mergulhar uma vez e ser purificado. Mas você sabe por que ele teve que mergulhar 7 vezes? Porque Deus ouviu a murmuração dele. Deus ouviu a sua murmuração. Olha, nós somos Labã e Farpar, rios de Damasco, em cujas águas são bem mais claras e purificadas do que as águas de todo Israel. E eu pensei que eu viesse aqui e ele levantaria a mão para o céu e invocaria o nome do Deus dele, tocaria em mim, eu seria curado. Agora ele manda eu mergulhar 7 vezes naquele rio lameado. Aí começou a murmuração. E Deus é um Deus onisciente. Ele conhece o que a gente fala no oculto. Aleluia. Aí Deus já inspirou o profeta e falou: ó, manda ele mergulhar 7 vezes no rio barrento para ele ser purificado. E o profeta foi e mandou um mensageiro até ele e falou assim: Naamã, mergulha 7. O profeta Eliseu manda que você mergulha 7 vezes no Jordão. Não é isso, irmãos? Amém? Amém. Os irmãos confiam na palavra? Amém. Amém? Então o que ele diz? Naamã, profeta Eliseu mandou uma mensagem para que você mergulhasse 7 vezes no Jordão para ser liberto, para ser purificado dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Naamã, irmãos, ele murmurou. Aí o servo dele foi e repreendeu ele, como as pessoas conhecem na Bíblia. Rapaz, se o profeta mandasse você fazer qualquer coisa para os outros, você não faria. Quanto mais para você mesmo, rapaz. Vai e faça conforme o profeta te disse. Aí Naamã acordou, falou: meu Deus, eu vou fazer isso para o meu bem. Vou deixar o orgulho de lado. Quantas pessoas hoje não recebem vitória de Deus porque não deixam o orgulho de lado? Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, Deus já fez coisa tremenda. E Deus não escolhe lugar, querido, para trabalhar na sua vida. Pode ser no barraco de estudo. Deus não olha lugar. Deus está à procura de um coração de um adorador fiel. Glória De um a Deus. adorador verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela samaritana disse para Jesus: vejo que tu és profeta, os nossos pais adoravam nos montes, mas vós dizeis que em Jerusalém. Jesus disse: em verdade vos digo, que vem dia e hora em que nem nos montes, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aonde tiver uma alma adorando a Cristo, em espírito e em verdade, ali está a presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmão, Naamã foi e mergulhou uma vez, e nada. E naquela ocasião, o rio, irmão, Jordão, era época de cheia. Você já imaginou, irmão? Alguém chegar para você e falar assim: vá ali perto da Rua da Vitória e mergulha 7 vezes ali. O que você faria? É tremendo, irmão. É tremendo. É tremendo. Não se compara, não, mas é uma situação um pouco parecida, né? Mas o que aconteceu, irmãos? Naamã foi e mergulhou 7 vezes no Jordão e veio o quê? A resposta de Deus. Amém? Por quê? Porque ele mergulhou pela fé. Ainda que houve um rumor de murmuração, Naamã obedeceu à voz do profeta. Naamã era falha igual eu, igual você. Naamã tinha falhas como nós. Mas ele, mesmo com a sua falha, murmurou,
Poxa, não são Abana e Farpar, rios de Damasco, não é verdade? O profeta poderia mandar eu mergulhar naqueles rios que tem água limpinha, para mim tomar um banhozinho, refrescar, né? Agora o profeta vai e manda eu mergulhar no Jordão, aquele rio todo sujo, irmãos. É das coisas simples da vida que surgem os maiores milagres operados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala, não julgueis conforme as aparências. Foi o que o Van Lúcio sabiamente disse aqui. Às vezes a gente julga pela aparência. Mas Deus conhece o coração, aquilo que está aqui dentro. Às vezes você olha para uma pessoa e não dá nada por ela. E às vezes está ali o diamante de Deus. Glória a Deus. Ali está aí o diamante sendo lapidado pelo Espírito de Deus para a realização de uma grande obra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Louvado seja o nome do Senhor. Então, Naamã, irmãos, ele mergulhou no Jordão e recebeu a resposta de Deus. E essa campanha é o segundo mergulho. E Deus falou, olha, aqui eu vou fazer diferente. Deus falou comigo, aqui eu vou fazer diferente. Aqui, meu servo, aqui eu não vou esperar o 7 mergulho, a 7/4 da vitória para operar o milagre, não. No primeiro culto, ou seja, no primeiro mergulho da igreja no Jordão, ela já vai ser uma igreja vitoriosa. Aleluia! Louvado seja o Glória a nome do Deus! Senhor. Aleluia! Irmãos, coisa tremenda que aconteceu comigo. Aleluia! Glória a Deus. Irmã Eli sabe aí, ó. Cheguei para Deus, na frente do filho dela, falei assim, Senhor, se o Senhor é com essa obra mesmo, eu quero uma confirmação hoje. Não precisa vir todo dia não, mas eu quero uma confirmação hoje. Eu quero 16 pessoas no culto. Eu falei na frente do pastor Richard. Irmãos, veio 16 pessoas aqui certinho. Glória a Deus. É Deus nesse lugar. Oh, aleluia! Não importa o que dizem, Deus está neste lugar. Oh, aleluia! Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Sabe por quê, Jesus. irmãos? Porque a igreja está no lugar. E aonde tem o povo de Deus no lugar, a presença de Cristo está no lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus. Louvado Aí, seja Deus. Louvado seja o nome. cheguei em casa. Aí, cheguei em casa e falei assim, Marciano, o negócio está fácil para a nossa vida. Está fácil. Fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, estou por aqui de ti. Tem que comprar outro microfone, tem que comprar um aparelho para as irmãs cantar no playback. Aqui, ó. Novinho. Diante do Espírito de Deus. Aqui está no plástico, ó. Ó aqui, ó. Quando cair, depois dá para pegar. Enquanto está no plástico. Aí Deus mostrou uma coisa para mim. Sabe por quê? Muitas pessoas nos dias de hoje não estão recebendo a vitória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão usando a fé. E elas, muitas das vezes, não têm culpa. Porque a fé tem que partir do líder. E muitos líderes aqui em Porto Santana, irmão, já perderam a fé. Já não conseguem acreditar que Deus pode curar, pode libertar, pode realizar grandes coisas na vida das pessoas, na vida de muitos líderes aqui de Porto Novo, e não tem encontrado. É por isso que Deus está levantando um ministério novo aqui dentro. Sabe por quê? Porque esse sistema obsoleto, Deus está deixando para trás. Deus está levantando homem, Deus está levantando mulher, de coragem, de fé, que desafia o sobrenatural de Deus.